Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos não, né, Ricardo? Muito bem-vindos, Muito né? bem-vindos. Sejam Exatamente. todos muito bem-vindos. Assim Isso, como garoto. você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Como você está, querido? Tudo Estou bem? ótimo, Tudo em eu paz? estou arrumado. Está arrumado hoje? Eu estou arrumadíssimo hoje. Bora a vinheta. Fala, turma! Estamos de volta em mais um super, hiper, mega, ultra episódio do seu Foguete Sem Ré, porque tudo que a gente faz é pra você que nos acompanha, pra você que está escutando no Spotify, fazendo seu exercício na sua academia, sua caminhada, sua pedalada, sua queda de bike, Ricardinho Sá, no dia de hoje. Eu não ia entrar né? nesse tópico, Faz tempo mas que a gente não grava um episódio que vai sair no mesmo dia, né? Faz tempo, a dá pra emoção gente é fazer maior. a emoção é maior, A dá pra emoção é fazer maior. uma linha temporal mais efetiva, né, Ricardo? Dos fatos que acontecem Exatamente. na nossa vida pessoal. Que era Mas é errado engraçado. dizer vida pessoal, porque não existe separação, né, Ricardinho? Está tudo conectado. E eu acho que o episódio de hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Concorda? Concordo. Né? Está tudo Eu, integrado, tudo conectado, tudo sinergicamente, energeticamente linkado, né, Ricardinho? e aquela questão do backstage, o backstage pass, Backstage Pass, eu acho que Foguete Full, isso Black vai acontecer Card, algum dia, cara, Access, porque VIP. é de um valor as conversas que a gente tem aqui antes que eu fico com é. pena de quem não acompanha e tá só acompanhando o episódio. Eu confesso que eu me sinto pressionado no bom sentido em trazer um pouco do que foi falado nos bastidores, né, pro episódio, né, Ricardo? Você anotou? Né? E pior que não anotei, A cabeça presta ainda pra né? alguma coisa, vai Tá lembrar. funcionando. Isso. Está funcionando. Está bem, querido? Tô bem. Tudo em paz? Graças a Deus. O episódio de hoje promete, hein? Promete. Turma, vejam que coisa incrível. Gente, antes de começar a gravação do episódio de hoje, a gente tava mais ou menos uns 30 minutos conversando, batendo um papo. E que o episódio de hoje é um reforço à crença que nada nessa vida acontece por acaso. Que tudo nessa vida acontece por um motivo. E tem muitas vezes que a gente não entende o porquê das coisas naquele momento e vai entender o porquê das coisas um pouquinho mais na frente. Nossa convidada de hoje, ela tem 45 anos e ela é natural do Rio Grande do Norte, mais especificamente da cidade de Natal. Ricardinho, sabe quem nasce no Rio Grande do Norte é o quê? Potiguar. Potiguar. Valeu, Ricardinho, por essa aula Por nada. de geografia, lembrando Por nosso nada, amigo por Gil nada. Vieira. Isso aí. Ela é psicóloga clínica de formação, doutoranda em psicologia e com 19 anos de experiência. Nos últimos 8 anos, ela sempre dizia, se alguma coisa der errado, vou vender, abre aspas, né? Se alguma coisa der errado, vou vender arrumadinho na praia, fecha aspas. E assim, em 2017, após ela e o marido ficarem desempregados praticamente ao mesmo tempo, a renda da família sair ali dos seus 20, 25 mil reais para zero, vrau, né? Imagina o cavalo de pau que essa família teve que dar naquele momento. No momento onde ela tinha gêmeos, né? De 8 anos, os gêmeos tinham 8, de 4 anos, né? Os gêmeos tinham 4 anos na época. Ela assumiu seu lado culinarista e começou a empreender em casa. Para que isso acontecesse, né, ela vendeu um dos carros para pagar as contas da família, né? Daquela atualizada, aquela zerada nas contas da família, porque não sabia o que ia acontecer mais na frente, né? E com 80 reais do que sobrou, ela iniciou o seu negócio. Em 2019, ela foi convidada para participar de um programa da Rede Globo, tá? Onde ela esteve com as Marias, de Ana Maria Braga. Além disso, ela teve a oportunidade de ensinar a preparar o arrumadinho, representando a mulher nordestina no dia 8 de março de 2020. Essa experiência fortaleceu ainda mais a sua conexão com sua cidade, com a nossa cidade, nossa belíssima, extraordinária, exuberante Aracaju, né, Ricardo? Eu gosto quando eu tô falando, você dá essas risadinhas de canto de boca. E eu tô rindo de canto de boca? Você deu uma risadinha, sua risadinha gostosa, sua risadinha sonsa. Quem te acompanha no Instagram sabe que você tem uma risadinha sonsa. Discreta. E principalmente, né, toda essa experiência, essa vivência fortaleceu sua conexão com Aracaju e principalmente com aquilo que ela acredita. E o que é que essa senhorita acredita?
na culinária afetiva, criativa e sertaneja sergipana. Confesso a vocês que estou muito curioso para ouvir a história do Arrumadíssimo, que no dia 2 de fevereiro deste ano, né, mais exatamente antes de ontem, Isso no mesmo. dia 4, Isso. ontem 3, antes de ontem, dia 2, no domingão, o Exatamente. Arrumadíssimo completou 8 anos. Minha amiga queridíssima Dali Fonseca, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que introdução linda. Que história extraordinária. Eu sou uma pessoa que vive de energia. E quando você falou sobre energia e etc, etc, eu senti automaticamente uma conexão muito grande entre nós dois, assim, por conta disso. Acredito que vou sentir outras conexões ao longo desse papo, pelo que eu já vi. E eu vou fazer diferente. Vou começar esse episódio de trás para frente, certo? Beleza. Na maioria dos convidados, com a maioria dos convidados, na maioria dos episódios que a gente grava, e essa pergunta eu faço no final. Com a senhorita eu quero fazer no começo. Eita. Quem é Dali sem dizer o que ela faz? Dali é a energia própria do dia 2 de fevereiro. Iemanjá. É a turbulência do mar com a calma noturna do céu, mas que tem um sol dentro dela que é para iluminar todos que estão à sua volta. Sou intensa, com os pés no chão, né? Dali tem muito de ser a mãezona dos amigos, das pessoas que ela tem um carinho, mas Dali é braba, bruta, e quando tem que ser enérgica, ela é bastante enérgica. Eu me confio muito na primeira pessoa, eu me detenho naquilo que eu posso ter em minha volta, o olhar para dizer assim, isso aqui eu consigo para hoje, mas eu já tenho um planejamento para daqui a 3 meses. Eu mantenho a frequência de estudar os meus indicadores pessoais, profissionais, e elevo isso para as pessoas que estão em minha volta também. Dali é aquela que gosta de tomar o seu gin, de jogar conversa fora com os bons, de ir para a feira, sentir o colorido, sentir o gosto, sentir o sol na moleira. E é aquela que não se prende aos conceitos do convencional. Não dou cabimento a quem quer vir para julgar. Eu abro portas para quem quer vir para sugerir. Então, o meu conhecimento de causa hoje me levou a ser uma Dali melhor, né? Eu não preciso responder a todos os tipos de perguntas, principalmente as que são capciosas, né? E tô perto daquilo que eu gosto de fazer, de me sentir realizada. A culinária me trouxe e me leva a espaços não visitados, que eu nunca imaginei que a própria psicologia fosse me levar. Então, Dali hoje, aos 45, do segundo tempo, dentro da culinária... Primeiro tempo. Vamos dizer assim... Com certeza, né? minha amiga. Quando a gente tem... Isso aí eu já vou ser invasivo e já vou atrapalhar seu discurso. É 45 do primeiro tempo. Quando eu comecei com Arrumadíssimo, muita gente disse, ela é louca, guardou o doutorado, né? A gente já passando para essa Dali do passado, ela continua com esse mesmo olhar de não se prender. Então, Dali desse segundo tempo, dos 45 anos, eu tinha o certo, um salário,
aquilo que todo mundo diz assim, não, cheguei, agora eu sou isso, tenho isso. Não. Inclusive, a demanda dessa semana é cancelar o CRP, porque eu não vou mais ser a psicóloga clínica, que graças a Deus fui muito bem sucedida, mas fechei o meu consultório, pedi exoneração, deixei de ser servidora pública, por eu acreditar nessa Dali, nessa que eu desenhei para você. Que chamava de louca. E continuo me chamando, e eu adoro. Triste daqueles que se acham, né, que tenham a sua plena saúde mental e que não se consideram insanos. Reforço isso, ouço muito Raul Seixas, para poder não me perder do meu maluco beleza e continuar sendo essa metamorfose ambulante. Ô, Dali, me diga uma coisa. Geralmente, vou dizer assim, estamos aí no episódio 115, Jadinho. Esse é o 115, sei lá, 100 e porrada. Essa pergunta sempre dá um... A pessoa precisa de uma pausa. E o processo de autoconhecimento, ele traz um brilho e uma libertação absurda. E aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: em que momento dessa sua trajetória você tomou consciência que você estava se autoconhecendo? Entende? Talvez, Poxa, agora eu me conheço. Que momento foi esse? se eu te disser assim, data, momento Período, né? exato, eu tive alguns momentos da minha vida que eu parei, eu me coloco muito a possibilidade de aprender. Então, o meu conhecimento e autoconhecimento, ele vem diariamente. Para você ter ideia, ontem um dos meus filhos, um dos gêmeos, disse assim para mim: mãe, eu preciso conversar com você sobre isso, isso e isso. Aí eu disse: isso eu posso te ajudar. Isso é você na terapia. Porque eu sou mãe e eu vou te dar e te dizer como mãe. Mas você já tem idade para saber o que você está sentindo e falar sobre isso com um profissional. Então, eu me reconheço naquilo que eu posso e naquilo que eu não devo. Não que eu não vá fazer. Né? Eu posso dizer que hoje eu tenho condições de pagar um plano de saúde e ter um bom profissional de saúde para acompanhar, mas tantas outras pessoas não têm. E eu já fiz esse papel inverso, né? De poder escutar isso dos outros. Mas, para mim, eu me conhecer é eu poder saber isso. E eu tive esses momentos. No momento que eu me vi desempregada, eu sempre coloco que eu tenho 2 dias. Eu tenho os meus jargões. 2 né? dias desses. 2 Assim. dias. Então, assim, um dia eu choro Ah, certo, ok. e no outro eu enterro. Eu não me permito sofrer e ficar lamentando. Então, eu tive alguns momentos que eu tive que ampliar esses 2 dias. Na madrugada, em acordar e dizer assim, ainda não estou preparada. E ser transparente comigo. A terapia me ajudou muito nisso, a espiritualidade me ajuda muito nisso. Os orixás que eu acredito que possam fazer com que isso demande para mim com mais paciência e tranquilidade. Então, parar e sentir o meu ser me ajuda a levar uma comida com energia, com vontade. Eu não deixo as pessoas falarem sobre a minha comida sem conhecer ela. É o primeiro ponto. Você não pode vender um peixe se você não conhece ele. Sim. Então, eu quero que a pessoa sinta. Ela vai receber aquela comida, ela vai desatar aquele laço, ela vai abrir e sentir o cheiro, ela vai ter a experiência. Isso foi o que eu vivi. Eu lembro que com 9 anos eu queria ter uma bicicleta. E eu fui com meu pai para ele pagar
o IPVA do carro. E eu vi que ali tinha uma fila enorme e que meu pai teve que sair e voltar com papel. E várias outras pessoas também. E aí eu disse assim para ele: pai, você pode me dar um bloco? Aí ele: um bloco de quê? Eu disse: desse negócio aí. Enquanto ele estava na fila, eu comecei a vender. Ali na frente do Ceasa, tinha um posto do Banese. Logo depois, na mesma semana, eu disse: por que não levar isso e água? Aí eu pedi a ele. É bloco de quê, Dani? Eram uns bloquinhos, a guia para pagar o IPVA. Certo. Só que naquele momento, eu tô com 45, eu tinha 9, não era um bloquinho impresso, era um bloco que você tinha que preencher no caixa. Então, as pessoas que chegavam lá achavam que ia ter isso no caixa. E muita gente esquecia. Então, eu comecei a vender. Entendi. A ficha antes, digamos assim. Eu vendia isso e depois eu vi que as pessoas ficavam no sol. Então, eu pedi a meu pai para comprar água. E meu pai era representante comercial, passava 15 dias em Aracaju e 30 viajando. Então, foram 15 dias ele indo comigo, eu convenci, porque como muito branca naquele sol, e eu queria ter a bicicleta. Logo depois, foi com sobremesa, e assim eu fui colocando. Então, eu ter consciência em ser empreendedora e querer levar uma experiência positiva para a pessoa que estava com a necessidade daquilo, essa consciência eu vim ter depois do Arrumadíssimo. Depois do Arrumadíssimo, eu vim ter a consciência que o empreendedorismo que estava me alcançando era de oportunidade, mas era de oportunidade para a experiência. Eu não queria ser mais uma, eu não quero ser mais uma, eu não quero ser a modinha. Dali, você tem vontade de ter um espaço físico, restaurante? Não. Eu quero continuar sendo essa pessoa para poder ter a qualidade de vida, saúde mental, usufruir dos momentos com a minha família, com os meus amigos, em poder oportunizar da pessoa querer ter um evento e eu estar ali e que não é de acesso para todo mundo. Dali, mas vamos rebobinar um pouquinho. Vamos lá. Eu quero pegar justamente o trecho. O que você está me trazendo você sempre teve um DNA empreendedor que estava pulsando, que sempre pulsou na sua veia, certo? E aí, por um momento da sua vida, pelo que eu estou entendendo, por um momento da sua vida, ele ficou adormecido. E aí chega um determinado momento da sua vida, isso aconteceu há 8 anos, Sim. né? Um determinado momento da sua vida que Dali começa a empreender como solução para aquele desafio que a família estava passando. Sim. É isso? Isso. Ok. Para quem acompanha o Foguete Sem Ré constantemente, já usa isso como frequência, a gente já falou aqui algumas vezes que a mulher empreendedora tem motivações completamente diferentes do homem empreendedor, certo? A grande maioria das mulheres que estão empreendendo usam o empreendedorismo como força motriz para cuidar de pessoas. Essas pessoas, às vezes, são seus pais, às vezes são seus irmãos e às vezes são seus filhos. As mulheres que empreendem, na maioria das vezes, e o desafio para a mulher empreendedora é muito maior do que para um homem empreendedor, a gente sabe disso. Sim. Né? Uma mulher empreendedora que vai num banco atrás de crédito, ela tem menos chance de conseguir crédito que o homem. Isso mesmo. Isso é fato. Isso é o Brasil, viu, tá, turma? E a mulher, quando começa a empreender, isso eu aprendi, certo? Não tenho conhecimento de causa, eu aprendi. Estou reproduzindo o que eu aprendi ao longo desses 100 e porrada episódios, né, Ricardinho? E a mulher, ela empreende para cuidar das pessoas. Dali começou a empreender para cuidar da sua família. Eu vou te dizer mais. Eu queria que você contasse esse trechinho e explicasse o que aconteceu e como você começou. Como você resgatou aquilo que estava adormecido na Dali criança, de 9 anos,
como força motriz para você e sua família superar aquele momento desafiador? É como eu te disse, são 2 dias que eu dou. Na minha vida sempre foi assim. E quando eu me lembro que eu recebi a notícia que eu estava desempregada no dia 27 de janeiro de 2017. Certo. E aí, no dia seguinte, uns amigos, né, que falamos aqui nos bastidores, Aline Moraes e Elton Stumano, Thales Rosa e Kátia Fragos, amigos muito queridos, entre eles conversaram. E eles estavam preocupados porque, como Jean já estava desempregado, como é que Dali agora ficou? Como é que vai ser? E eles quiseram cuidar de mim. E eu tenho muita dificuldade de aceitar que cuidem de mim. Crenças, né? E aí eu disse, amigos, eu quero que vocês como amigos. Não quero sócios, quero amigos. E eu pensava, eu disse, Você já tinha manha da culinária, já cozinhava já, porque eu nos sempre eventos com os amigos, em casa recebi e os tal. amigos, Certo. né? Minha mãe, do Arrumadinho do Bairro Industrial, quando ela viajava para visitar a família, quem ficava Tomando conta do cozinhando arrumadinho era você. era eu. Então, isso eu sempre tive o traquejo, mas eu queria estudar, então eu fui, né, estudar, me formar, especializar. E aí, quando eu me vi com os filhos pequenos, o marido desempregado, ele tinha uma construtora, acabou a construtora. Na fase que engenharia civil tinha decaído bastante. Disse, velho, eu tenho meu fogão, eu tenho meus amigos. E eu tinha feito esse jantar para uma amiga minha, a Aline, e Thales ali, muito mau caráter, com todas as boas vontades, estava fazendo as fotos. E eu perguntava, Thales, para que você está fazendo essa foto, produção? Se não, porque é muito bonito ver você cozinhando. Mau caráter. Ele já estava pensando no nome, já estava pensando na panelinha, tudo como ia fazer. E aí, assim, o cuidar... A Aline, na verdade é que sim. A Aline, você contou que a Aline te levou para um food park. A Aline, na sexta-feira, que eu fiquei Sim. desempregada, No dia foi? no dia, ela fez assim, no sábado, minto, não, foi na sexta. Ela disse, amiga, vamos ali comigo? Porque eu tinha dito para ela, amiga, olha, agora vou desacelerar um pouco, não vai dar pra gente estar fazendo o que a gente fazia. A gente ia ter uma viagem pro carnaval, que estava tudo organizado. Vou ter que desacelerar. Jean ficou e agora estou eu. Ela disse, vamos nos encontrar no food park? Aí a gente foi ali no Luciano Barreto Júnior, Certo. que era ali que estava acontecendo, né? E ela disse assim, vamos pegar um desse e aí a gente vai investir em você. A gente vai ser sócia. Eu disse, não, quero ser sua amiga. Aí no sábado, ela mandou uma mensagem para mim. Dali, eu não sei cozinhar essa comida daqui. Eu não sei fazer comida nordestina. Já com segundas intenções, né? Total. Aí, amigos, né? Amigos são foda. Amigo é irmão mesmo que a gente tem na vida. E aí ela fez assim, vamos lá pra casa. Só que eu só tinha R$14. Um Picasso que bebia, não. Era álcool puro. E aí, Jean fez assim, Dali, a gente só tem esse dinheiro, Dali, pro final de semana, se precisar de alguma coisa. Os gêmeos vão ficar como índios e nós vamos fazer. E aí eu fui. Ela tipo, te contratou para fazer o jantar, o almoço lá na casa dela. E nós fomos. Quando cheguei E você lá... não pediu nenhuma entrada para comprar os ingredientes? Não, de jeito nenhum. Essa amiga tá precisando de alguma coisa... Aí também tem um orgulhinho, tem não, Dani? Não, eu queria surpreender. Ah, certo. Queria surpreender. Ali não tinha... Aline, Thales e os seus cônjuges. Não existe. Eu sou muito transparente. Se eu tiver que pedir ajuda, eu vou pedir. Mas... Aí, quando eu cheguei lá, ela disse, Dali, somos 6. Aí eu disse, eu fiz aqui, quero que vocês provem. Aí eu comecei a montar, fazer o prato, tudo, e fazendo foto.
E eles comeram. E eles... Tá muito bom, só que detalhe, né? Tinha 12 anos que eu não fazia comida. Essa comida. Aham. Foram Que os era 12... o arrumadinho. É, Certo. 12 anos que eu estava vivendo para estudar, doutorado, tudo. Deixei a manteiga queimar. E eu só tinha comprado A a quantidade certa da manteiga manteiga. certa. Eu disse, caraca, velho, e agora? Vamos na fé. Cheguei, botei, e Thales botava a manteiga. Produção, esse arrumadinho tá incrível. E olha que eu não gosto de coentro. Sim. Olha que eu não gosto de coentro. E aí comeram. Aí ele fez. Aí quando terminou, eles disseram, Dália, a gente quer conversar com você. E eles queriam lançar isso. O que a Aline tinha viu minha bolsa e colocou uma grana dentro da bolsa. Os 80 que eu gastei, ela botou 200. Os 200, no dia seguinte, eu fui e comprei mais mercadoria. E meu marido, você é louca! Dos 200, eu preparei e mandei para 2 amigas que tinham assim, um acervo de amigos A e B, de assim, o PIB. Eu disse, a Cássia, quero sua ajuda. Quero que você coma, porque você ficou dizendo a vida inteira, enquanto a gente trabalhava, ela era minha coordenadora clínica médica e eu era coordenadora na saúde mental, da psicologia. E a outra, de odontologia, Zelinha. Aí eu botei para as 2. Aí vocês diziam que eu cozinhava muito bem, que não sei o quê. Provem e me diga se tá bom. Aí ela fez, tanto tá bom que eu já mandei para as minhas amigas. Ela mandou para as irmãs, fizeram pequenininhos e mandaram para as irmãs. E as irmãs, como é que eu faço para ter? E aí, domingo à noite, recebo uma mensagem de Thales. Produção, veja se você gosta. Com a marca e o slogan já. O nome arrumadíssimo e a panelinha. Então, assim, o meu gás entre cuidar e executar não vai estar linkado apenas entre cuidar e executar de qualquer forma. Não dá para ser um instantâneo sem a gente também não pensar. Aquele leite instantâneo que você vai diluir, se você pegar uma boa marca, ele dilui bem. Se você pegar uma similar, ele vai lhe dar mais trabalho. Então, eu só queria trabalhar para o verdadeiro, para o transparente, para aquele que iria entender o que estava comendo e que valia a pena pagar por aquilo. Só que eu Você não já tinha... tinha um cálculo ali de mais contribuição, quanto ia deixar, por quê? Você fez um investimento ali dos 200, você gastou uma grana, porque você já tinha vendido o carro e já tinha equilibrado as contas. Que equilibrado que nada. Tava em caos, no meio do Estava em caos, caos, a gente pagou as contas do que estava atrasado. atrasado. Durante a semana vieram desligar a energia e aí eu botei os meninos, eu disse, vocês vão para casa de vovó, vão dormir lá com tia Gil, porque mamãe e papai vai ter uma noite. Eles assistiam um desenho, A Dama e o Vagabundo, do Macarrãozinho, A Luz de Velas. Mamãe e papai vai ser a Dama e o Vagabundo. A gente vai comer macarrão à luz de velas. Porque eu não queria que eles passassem calor, muriçoca. O cara veio cortar a energia. E eu investi no que eu tinha. Comprei gás, comprei produto e botei nas redes sociais a foto que Thales fez com a marca e coloquei, vem aí. Na época era o Facebook. Em menos de 1 hora eu tinha 72 compartilhamentos. Isso para aquele Você momento. botou na sua página pessoal ou já Na criou a minha página do pessoal. Arrumadíssimo? Não, na minha pessoal. Aí coloquei. Aí eu disse, no dia seguinte, eu disse, quem quiser. Como os meus amigos conheciam as minhas sobremesas, e eu coloquei assim, quem encomendar pagando 50% vai ganhar a sobremesa. Porque era o dinheiro que eu iria fazer para comprar os produtos.
Então, isso, o cálculo do que eu teria que fazer, E seu marido é Jean, o nome dele? é, Te ajudando. Jean odiava a ideia disso. Porque quando a gente casou, ele disse assim, você trabalhava muito, a gente não tinha tempo para nada. Não quero, não dá certo. Ele teve uma estudante, ele teve uma cientista, ele teve alguém que trabalhava e estudava e que estava trabalhando para a saúde mental, mas ele sabia que ele tinha uma mulher empreendedora e sabia que essa caixinha estava sendo aberta e seria difícil Fechar. fechar. E aí, Dali, me diz uma coisa. Vamos lá. E aí você subiu no Facebook. Por outro lado, você também estava fazendo uma atuação offline, digamos assim, mandando o arrumadinho mandou para aquelas tuas amigas que, né, distribuíram também, indicaram tal, ok. Ou seja, você já abriu um canal de vendas aqui e já veio o Facebook. Na época não tinha iFood e essas coisas, não. Era o pedido ali pelo WhatsApp, pelo Facebook mesmo e tal, e você começou a fazer as entregas. Quem pagasse 50% antecipado ganhava sobremesa. Com esse 50% antecipado, você usava como fluxo de caixa para comprar material e fazer os produtos. Isso. Certo, ok. Como eu trabalhava com grupos vulneráveis, eu executei muitos projetos como psicóloga, em conjunto com a Fundate e com projetos sociais para ajudar ao empreendedorismo feminino. Certo. Então, aquilo que eu fiz no passado, eu era a psicóloga que acompanhava as mulheres e vinham os agenciadores para poder ensinar a fazer. Então, tudo aquilo eu comecei a comer. Comecei a me alimentar e a cabeça não parava. Comecei a fazer, aí eu arrumadinho. Minha mãe não aceitava fazer arrumadinho de outro sabor, era só charque, só charque. Aí eu disse, não, mas eu sou inclusiva. Então eu vou colocar outros sabores. E aí eu coloquei outros sabores. E aí É de carne, eu fui frango. colocar carne do sol, eu fui Certo. colocar toscana na manteiga de garrafa com cebola roxa, que dava, só que sendo uma toscana de boa qualidade, a calabresa defumada, portuguesa, que dava um sabor diferenciado. Sabe aquela... Eu era a neta metida besta. Eu aprendi a culinária afetiva, mas eu tinha viajado por outros países, eu conhecia outras coisas, então eu fui a neta metida besta. Uhum. E eu vendia isso com transparência. Então eu comecei com o olhar de uma boa taurina que gosta de comer, eu comecei a fazer os vídeos e eu perguntava a Thales, o que é que você acha? Tá massa. Maurício, Mau, e aí eles? Dona Ricoleta. Então, as sobremesas, eu fui dando o nome dos lugares e eu fui dando nome aos pratos das minhas vivências, daquilo que não era só um arrumadinho, não era só a sobremesa, era a experiência disso e isso começou a acontecer. Como eu trabalhei em muitos lugares e fiz boas amizades, a galera estava preocupada. Dali Jean desempregado. Então, assim, foi Uma onda. uma onda de amigos, de pessoas que nos conheciam, que pediam, mas pediam muito. Passado aquele primeiro mês, segundo mês, fluxo normal. Uma amiga minha... O que é fluxo normal na época? Fluxo normal era Você vendeu 12 quantas? pedidos, Certo. 10 pedidos, Isso na época, o primeiro mês gerou uma renda de quanto, mais ou menos assim? da gente comer. Certo. Quem não tinha salário. E aí eu disse para o meu marido, assim, vai ter concurso para engenheiro. Eu seguro as despesas e você vai estudar para fazer o concurso. Ele tinha 4 meses para estudar para fazer o concurso. Durante esses 4 meses, ele estudou, passou no concurso. Ele fez, agora parou, que você está trabalhando, eu estou trabalhando. Aí eu disse, não tem a menor chance. O arrumadíssimo é filho e eu não vou devolver um filho. Ele é meu.
Aí ele, mas dá-lhe. Vai ser assim. Vieram 3 ex-babás minhas trabalhar comigo. Elas só vinham para fazer, almoçavam e eu dava passagem de volta, sem me cobrar nada. Isso Pra ajudar. só para ajudar. A pessoa que fazia a prestação de serviço para mim como empregada doméstica, ela saía das casas e ela vinha limpar minha casa sem eu saber. Eu estava fazendo as compras, quando eu chegava, a casa estava limpa. E um bilhetinho na porta da geladeira. Patroa, tive por aqui. Sabe? O cuidado estava sendo devolvido e gerou essa culinária afetiva, porque todos se organizaram em prol de afeto, de consideração. E aí uma amiga minha, a filha ia fazer 15 anos, e estava Isso no indo... segundo mês. Isso eu comecei fevereiro, março, abril, maio, junho. Certo. Em julho ia haver uma viagem para Disney e Lídia Castellino, a filha, ia viajar com a Gabas. E aí, o fenômeno do Instagram, né? Em 2017, ela manda para ele sem eu saber. Ela, amiga, eu quero isso. Fez o pedido, mandei para casa dela. Ela mandou para Agamenon. Isso era um dia de domingo. Meu filho, eu tinha 2 motoboys. Eu tive que correr atrás. Eu te desabou alguma Isso já ponte. no iFood ainda não. Nada. Desabou uma ponte. O que foi que aconteceu? Tanta gente pedindo, e tanta gente pedindo, e tanta gente pedindo. Nesse dia, meus amigos, o meu amigo nefrologista saiu do plantão, foi para um supermercado. Minha amiga, que estava no plantão, saiu do plantão e veio montar arrumadinho comigo. Thales veio com Kátia, para Kátia, tá embalando e ele tá entregando, porque não deu conta. Nesse dia nós tivemos mais de 80 pedidos. Para quem tinha 12. E eu sem entender nada. Chega, procura charque, compra charque. Aí um outro amigo foi comprar charque. Aí meu marido foi para a cozinha para cortar charque. Gente, não sei, não estou entendendo. E chegou o Sebrae na semana seguinte. Quem é essa menina que movimentou isso? O que foi que aconteceu em Aracaju? Uma empreendedora que engavetou o doutorado, que tem filhos gêmeos, um marido engenheiro civil sênior, e ambos, ajudados por amigos, né, abriram delivery. Delivery não era comum naquele momento. As pessoas gostavam de sair para comer. E aí eu só vendia sábado e domingo. Como é que essa pessoa, quem é essa menina que está vendendo mais uma modalidade? Vender delivery e só no final de semana? E eu aqui dizia, como é que você está vendendo só no final de semana? Eu quero comer na segunda. E aí eu descobri quem era Agamenon, liguei para ele, agradeci, mostrei. E sou super grata, eu disse a ele, sempre que a gente se encontra, eu digo, você mudou uma forma da minha vida naquele momento. E dali eu fui descoberta por outras situações. Passei 1 ano dando não para dar entrevista, com medo, né? Pô, eu cozinho na minha cozinha. Eu não quero... Eu era psicóloga, então eu era a psicóloga discreta, a nude. Como é que eu vou simplesmente agora botar a cara, né? Lombardi. Uhum. Eu passei 1 ano sendo Lombardi. Quem pedia que conhecia eram os amigos. Então, os indicadores que eu estava estudando estava saindo assim, de 20% para 30%,
de 30% para 40% Como assim mais. os indicadores? A cada 3 meses eu fazia um estudo do que eu comprava, do que eu vendia, de quem estava trabalhando comigo e via o que é que estava Sobrando. sobrando. Então, o que sobrava, eu comprava mais produto mais caro. Eu comprava, deixava ele em estoque para Sim. 15 dias, para poder aproveitar aquilo mais e fazendo. E aí eu fui estudando o Sebrae. O que tinha de livretos, que ainda não era site, Uhum. né? Não tinha o site propriamente Você dito. começou a se capacitar quanto gestora. Enquanto gestora e, tipo, eu fazia consultoria para a empresa organizacional, em psicologia organizacional. Eu tinha os meus pacientes que eu atendia no meu consultório, no Centro Médico Jardins, Primavera. Eu tinha o arrumadíssimo final de semana, mas eu tinha que ser mãe, mulher, dona de casa. Então, o horário que me sobrava para estudar era de meia-noite às 2h30 da manhã. E eu comecei a pegar com os meus amigos. Sabe aquele livrinho que você deu capacitação? Passe para mim. E aí eu ia estudando. Então, precisa avaliar esses indicadores para ver o que é que está dando mais, o que é que eu posso fazer mais, o que é que sai mais de comida, o que é que sai Mais menos. contribuição, CMV, aí foi-se embora. CMV foi um dia desse, querido, que eu vim descobrir. CMV. CMV, eu tô aqui pensando. Isso no primeiro ano. Você já iniciou esse processo. Aí eu mandei a mensagem, no dia que eu resolvi abrir o Arrumadíssimo, eu mandei a mensagem pro meu irmão, Certo. pra minha mãe e pro meu pai. Não, minha mãe e meus 2 irmãos. Só, vou vender arrumadíssimo, vou vender arrumadinho na praia. Minha mãe, você é louca. Meu irmão, mas você estudou pra quê? A minha irmã disse, não acho justo. Eu disse, então, mas eu não vou ficar, enquanto a gente não tem um emprego, ficar segurando a ajuda da família para comprar queijo, pão, presunto e botar combustível para levar as crianças no colégio. Essa não sou eu. E até hoje eu sou assim. Passamos os indicadores. Eu lembro que quando foi por volta de setembro, isso aconteceu em julho com a Agamenon. Quando ele 6 meses depois, mais ou menos. Quando ele voltou da Disney, ele voltou querendo comer sarapatel. E disseram pra ele, lá no Arrumadíssimo tem sarapatel. Aí eu mandei sarapatel, mandei tudo. Ele disse, eu quero pagar. Eu disse, não, Agamenon, você vai provar. Se você quiser, na próxima você paga. Aí eu mandei, ele fez uma divulgação. Pronto, mais uma coisa, sabe, que eu coloquei. Veio do Arrumadinho, veio o sarapatel, veio a paçoca. E aí, eu lembro que chegou o Sebrae, Ofélia Freires. Dália, eu queria muito fazer uma entrevista com você. E aí eu botava 1000 desculpas. Porque eu não queria, não tinha, e não sei o quê. Aquela noia. Eu vou mostrar isso, não tá de acordo, não é como eu quero. Aí, Isso você fazendo na cozinha de na casa. cozinha da minha casa, no fogão de 4 bocas, em uma mesa mais estreita que essa. E saía da minha mesa e ia para outra mesa para poder montar. O que é que nós temos nisso para poder a gente fazer diferença? Foi sempre a verdade, sabe? Sempre foi a verdade. E com essa verdade, o Arrumadíssimo foi convidado para Dali e fizemos um vídeo. A TV Sergipe quis fazer uma gravação comigo 1 ano depois, em 2018. Quero fazer. Aí eu abri. Primeiro eu abri para a Ofélia, passou 1 ano me esperando, e depois a TV Sergipe. Quando veio a TV Sergipe, eles vieram e, assim, eles fazem a filmagem e é aquelas que têm a maior audiência, que as pessoas... Porque eu não era vista. Então, eu apareci, Lombardi saiu, e aí Lombardi
Quando saiu, foi aquele boom. As mulheres queriam ter essa referência. E eu dei a receita do jeito que ela é. Não escondi, não tem. Sim, dali o pulo do gato. Não tem pulo do gato, é isso aqui mesmo. E aí, eles escolheram a minha receita, foi uma das escolhidas para mandar para a Globo Nacional. Certo. E a Globo Nacional ia escolher, dentre os 4 outros estados do Nordeste, para escolher uma mulher para falar sobre o empreender com a culinária. Uhum. E eles acharam a minha maravilhosa, tal, isso em setembro do ano seguinte. Tipo, 1 ano e meio do negócio É. já. Era eu psicóloga atendendo, era setembro amarelo, eu estava indo para o consultório, o telefone começou a tocar, 021, e eu aqui, essa galera dos presídios, não dão sossego, querendo dar golpe nordestino. E eu só desligando. Tô no caminho, 10 horas quando eu saio do consultório, aí eu pego uma mensagem. Oi, Dali, sou fulana de tal, produtora da Globo, / Ana Maria Braga. Aí eu já comecei a ficar assim, eu disse, meu Deus. Gelou. Eu disse, o que foi que eu fiz? Eu estava desligando o 021, que era da produtora, que tinha escolhido, que queria que eu fizesse um vídeo de 1 minuto para poder mostrar para o diretor dela a pessoa que iria ser convidada para poder estar com a Ana Maria Braga. E eu desliguei todas as vezes. Aí eu mandei uma mensagem para ela, mandei a foto só. Eu estou no Setembro Amarelo, eu sou psicóloga, então não pude lhe atender porque eu estava com paciente e tal. Peço desculpas, qualquer coisa eu estou à disposição. Silêncio, porque eu sou uma pessoa que sei guardar segredo. Não disse nada a ninguém. No dia seguinte, a produtora entrou em contato. Aí eu fiz o vídeo com a ajuda do meu amigo e eterno saudosista na minha vida, Caio Abreu. Caio me ajudou, fiz o vídeo, mandei. Aí ela fez. Então, seu vídeo foi muito bacana, foi aprovado. Só que para a data que a gente queria, não vai dar mais, porque passou o tempo. Vamos fazer o seguinte, vai ficar aqui. Eu entrei num processo de muita coisa, mas os indicadores estavam caindo. Os indicadores do arrumadíssimo. Do arrumadíssimo Certo. estavam caindo. E assim, os meus professores em Buenos Aires querendo que eu fechasse a monografia, o TCC, para o doutorado. E as coisas começaram assim, a Chocar. dar. Eu disse, meu Deus, vou fechar. Acabou que em novembro, o produtor entrou em contato comigo e disse, você pode vir? Posso. Aí Ana Maria teve mais uma crise do câncer e foi desmarcado. Passou dia 13 de janeiro de 2019. Eu resolvi fechar o arrumadíssimo. Mandei mensagem pro marido, pro irmão. Disse, olha, eu vou focar no doutorado. Vou voltar. Não dá, é muita coisa. Pergunta. Nessa época que você tomou essa decisão, só para eu entender esse seu racional dos indicadores, você tinha quantos pedidos mês, assim? Eu tinha por volta de 60 pedidos mês. 60 pedidos mês. Com Isso um reflete- ticket médio de R$80. Certo. Com 3 pessoas que trabalhavam comigo, que eram as 3 amigas que foram despedidas também na leva, Certo. que vieram trabalhar sendo atendentes no final de semana. E aí eu disse, não dá, não vai fechar a minha conta no meu salário que eu preciso, não é isso. Não vou estar. Eu peguei, era férias, 60 pedidos mês, mês. um ticket Aí- médio de R$80. Você tinha E que eu tinha aí um custo de pessoas, na época era R$50 que cada um recebia. Tipo, a diária para ir lá. Era. Entendi. E
os custos do que eu tinha para poder produzir, Uma margem ali de 25%. o que eu estava ganhando não chegava perto do que eu precisava. Aí eu botei a galera, eu disse, vamos passear na praia. Minha questão solar da energia, disse, vamos passear na praia. Aí fui passear na praia, recebi uma ligação. 021 13. Eu tinha mandado mensagem para meu marido e meu irmão, 3h15. Estava indo para a orla, 3h30. 021. Mais uma vez, sabe o branco? Eu disse 021, esse número. Globo, a Globo! Aí eu atendi. Aí quando eu atendi, aí o cara disse assim: olha, não é fulana, mas ela já me disse que você é super desconfiada. E assim, sou eu fulano da Globo. Aí eu disse: se você é fulano da Globo, mas não é fulana e sabe meu número, você tá na Globo, mande o seu cartão de identificação. Oi? Diga. Mande seu cartão de identificação. Sim. Aí, você tá na Globo, naquele lugar que tem uma foto bem da Globo, mande a foto dela. Aí ele, bem que ela me disse que você era desconfiada. Olha, nós estamos precisando da sua documentação para você vir. Aí nós temos um sábado, que é o do carnaval, e temos o sábado, que é do Dia da Mulher. E nós queremos a sua história para o Dia da Mulher. Quando você me mandar a foto, eu mando os meus dados. Porque você sabe, né? O Rio de Janeiro é o centro do PCC, do Comando Vermelho. E meus dados, eu sou nordestina, vocês podem usar. Quando eu cheguei no Rio, ele contou essa história para o diretor. Essa menina é braba, essa menina é desconfiada. Aí eu disse, você sabe o que eu mandei? Eu mandei o print da conversa que eu tinha decidido fechar. Ele disse, você não vai fechar, não. Sua história vai alcançar muitas mulheres que precisam de você. Sua história é bonita. E a gente quer que você venha cozinhar aqui. Mande a lista do material. Dos ingredientes, É, assim, sim. eu levei tudo. Além de eu ter mandado a lista, eu levei tudo. Feijão, farinha, charque, até coentro e cebolinha. Eu levei tudo. E eu ia para cozinhar, não mais com a Ana Maria Braga, porque ela estava de licença. Eu ia para cozinhar com as Marias e fazer para o É de Casa. Então, assim, eu disse, eu não vou fechar. Eu entrego sempre a espiritualidade bondosa. Veio nesse dia, nesse momento de decisão, é para eu poder permanecer. Não disse para ninguém. Sabe assim, mandei os dados, fiz tudo. E só deixei para dizer 2 dias antes do embarque. Ninguém sabia que eu ia para a Globo. Só o Caio. Apenas ele. E quando eu cheguei lá, era o auge do que, no Nordeste, o Covid não pega porque é quente e mata o vírus. Certo. E eu cheguei, minha primeira ida para o Rio de Janeiro, e eu só via gente com turbante, gente com máscara, gente com luva. E eu, super eufórica, loiríssima, com a paleta bem rosa, bem pink. Cheguei no Rio de Janeiro, Comecei a estranhar as pessoas, mas tudo bem. Cheguei no hotel, que eles... Sabe aquela coisa, plaquinha que tá me buscando, tudo, hospedagem, tudo pago pela Globo. No hotel maravilhoso, tudo. Só que eu tava quebrada. Eu deixei o dinheiro todo para comprar de material. Porque vai sair, vai dar um boom, né? Eu só tinha levado R$ 200 para passar 5 dias. Agora, o que eu tinha levado de produto, sabe assim, troca, nordestino na bancada da recepção. Um sergipano era o coordenador da recepção. Tudo eu troquei em bala de mangaba, geleia de mangaba, biscoito de mangaba. Preciso de um ferro, sabe? Escambo. Sim. Fiz escambo
com balas, com nego bom, com tudo que você imaginasse daqui, eu levei. E eles, maior fofos comigo, fomos. Foi gravar. Foi. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Pesagem, tudo. Quando eu cheguei, o cara, o diretor, Leleu, ele, super novinho, ele tirou uma brincadeira, falou assim, tipo de nordestino, né? E eu tava com a faca, ensinando como era que cortava o charque. Aí eu disse, olha, tem uma cidade na minha terra. Você falou ao vivo. Não, na hora Sim. porque você tem que gravar os pontos onde você vai olhar. Eu disse, olha, tem uma cidade na minha terra que chama Itabaiana. Essa faca lembra muito. Só que lá se mata por muito menos. Esse charque, eu posso cortar ele, como eu também posso cortar a sua língua. Tire mais onda falando nordestino. Aí ele olhou para mim e fez assim, todo mundo disse que você era braba mesmo, viu? Se eu exijo respeito pelo meu Nordeste. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Ele, sabe aquele cara que me acolheu? Ele viu verdade no que eu estava ali. Isso aqui me salvou. O arrumadíssimo me salvou. A culinária me salvou. Então, eu tenho muito respeito por isso. E eu não vou deixar ninguém tirar onda. Aí ele... As histórias foram criando conexões. E ele foi fantástico comigo. Eu ia para fazer um take, eu fiz 5. Eu ia para passar 2 dias, passei 4. Ele deixou um carro à disposição. Só que a ogra aqui não quis sair para nenhum lugar. Eu disse, vai que tem uma bala perdida. Eu vim para cá. Eu vou fazer o quê em shopping? Visitar Cristo Redentor? Eu quero é gravar, fazer o meu arrumadíssimo. E isso fez eles ainda terem uma coisa assim. Se dali. E aí eu falei, ia ser aniversário de Aracaju. E eu levei isso para lá, junto com a bandeira. Levei obras de artistas sergipanos. Eu quis mostrar o que a gente... E isso continua em mim. Eu quero mostrar o quanto de Sergipe é rico. Sim. O quanto Sergipe é o menor estado da Federação Brasileira e o quanto a gente pode ser e estar à frente sem ter a síndrome do cachorro vira-lata, de estar olhando para um lado e para o outro e vendo que o outro estado tem de bom. A gente tem Timóteo Rodrigues, que é um cara que fala sobre a culinária de cactos, que ele mostra o cenário de um canidé que é vendido para o exterior, mas que a gente aqui dentro não visita. Então, eu quero ir para Neópolis para poder mostrar que a panela de barro não precisa ser comprada nem no sul da Bahia e nem apenas só em Minas Gerais. Então, eu sou barrista, igual o baiano é barrista. Eu sou barrista. E eu defendo a minha terra. E o arrumadíssimo, hoje, eu tenho indicadores muito além disso e continuo trabalhando apenas sábado, domingos e feriados. Então, aquela menina que para muita gente foi a metida, aquela menina que dizia assim, só cozinha no final de semana, continua sendo a metida, a chata, a enjoada, que quer que a pessoa coma e tenha vontade. Porque se tiver muito acessível, a vontade passa. Isso é estratégia de marketing puro, né? Escassez. Ô, Dali, me diz uma coisa. Vamos. Beleza, você. Globo, Ana Maria, não sei o que. Você tava ali com 60 pedidos mês. Você voltou. Eu ia falar o episódio. O programa lá foi pro ar, certo? Zum, zum, zum em Aracaju, certo? Virou a chave. O que foi que aconteceu? Vou contar para você. Eu tive, né, as coisas, o que é peculiar. As pessoas se passaram por mim nesse final de semana em específico.
um determinado lugar disse que o arrumadíssimo que estava em Ana Maria Braga. Sério? Sério, Mentira, pô. verdade. E aí, meu marido, Você lá, eu lá, certo. Ah, porque foi ao eu lá, vivo. foi. Certo, beleza. Eu lá. E aí eu tinha deixado a grana, meu irmão tinha me dado caixa de charque, os amigos, assim, todo mundo, né? E aí eu saí do programa. O Instagram, social media pra quê? Eu não tinha, nem sabia o que era. Meus amigos aqui estavam e todo mundo, sabe assim, os lugares por onde eu frequentava, os amigos, parecia jogo do Brasil com a Argentina. Eu acompanhando, eu ficava assim em choque. Parou o salão, eu frequentava um salão, parou, o Maison Garcia parou, todo mundo fazendo vídeos, meu amigo La Paraíso, a galera, todos os lugares, hospital, porque eu já tive assim alguns episódios de saúde, e aí eu me internei muitas vezes, e o Primavera era um lugarzinho que eu sempre estava. Então, os enfermeiros, a galera parava. Olha, sabe? E aí, eu estranhando, eu disse, mas minha gente, Aí começou a marcação pra cacete no marcação, Instagram. mas não via minha comida. Tá entendendo? Eu disse, o que aconteceu? Eu descobri que meu marido não abriu o arrumadíssimo no sábado. Foi assistir com os meus filhos, na casa da mãe, com todo mundo, como se fosse final de campeonato. E o lugar que ia entrar a grana tava fechado, velho. Cara! Eu disse, não, velho, é sério isso? Aí eu, Jean, como é que estão os pedidos aí? Ele, eu vi você na TV. Sabe assim, mãe, tô na Globo. Eu disse, e o dinheiro? E as vendas? Aí eu liguei pra minha atendente. Dali, Jean ligou pra gente e disse que a gente não fosse trabalhar. Eu, oi? Vou ficar viúva segunda-feira. Vou matar. Vou matar com requintes de crueldade. Crueldade. Vou botar água quente nesse ouvido. Gente do céu, como é que faz isso? Aí cheguei. Cheguei no domingo. Aí umas amigas mandaram. Ele abriu no domingo? Não, meu filho, eu já saí ligando pra todo mundo. É pra todo mundo trabalhar pra gente ganhar dinheiro, minha gente. A gente tava na Globo. Quando chegou no domingo, que eu cheguei em casa, aí já tinha, né, um movimento, tudo. Só que algumas amigas minhas fizeram o print do lugar que estava se passando por mim. E o lugar se passou por mim no sábado, no domingo. E o lugar recebia gente para sentar. O lugar fez vários vídeos. É mentira, pô. Fez vários vídeos. Entre os vários vídeos, botar o nome e dizer: estávamos na Globo. Eu recebi o print. É eu, meu lado espiritual. Acendi um incenso. Um não, na verdade, acendi vários Uma incensos. caixa de incenso. Vários incensos. Acendi vários incensos. Rezei muito, dobrei o joelho. Respirei fundo. Nesse dia, nós vendemos 15 pedidos. 15. Era pra, assim, sabe, estoque. Continuamos em estoque. Aí eu deixei acontecer. Segunda-feira eu disse. Aí eu dormi. Sabe aquela ressaca moral? Que assim. Sabe aquela cerveja podre, polar? Xoxa. Sabe? Choca. Pronto. Aí eu. Daquela cerveja podre, daquele uísque podre, eu tive essa ressaca. Aí eu acordei na segunda-feira. Eu disse, não foi verdade isso. Eu saí do êxtase e fiquei lá embaixo, no limbo. Aí eu acordei, eu fiz, deixa eu ver aqui. Aí quando eu acordei, deixa eu ver aqui, é verdade. Foi verdade.
Aí eu me acordei, peguei. Cacacel, lembre-se, eu não tinha telefone para levar para Globo. Quem comprou para mim foi meu amigo Cacá. Um Xiaomi que, enfim, eu peguei assim, abri o Instagram. Eu disse, minha gente, a gente vive de vida real. Agradeço a vocês. Muito, tá. E agradeço a você que está aí me seguindo e que sabe que vendeu, que marcou e disse que você era eu. Você ficou feliz? Vendeu bastante? Se prepare. Foi seu final de semana de glória. Mas você vai cair. E não vai precisar cair por muito, não. Vai ser por você mesmo, viu? Um beijo, até logo. E continue me acompanhando. Aí todo mundo. Dali, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Um jornalista descobriu o que tinha acontecido. A pessoa me ligou do comércio. Me desculpe, não sei o quê. Se, velho, eu costumo dizer que o sol que nasce na Grécia é o mesmo que nasce no sertão. Tem espaço para todo mundo. Se você quiser, pode vir na minha casa. Venha que eu sento com você e digo como é que foi. Mas não faça mais isso, não. Agora, de você, eu só quero distância. E passei. E aí a vida veio e nós começamos a doideira. ter 250 pedidos. 270. No mês? Final de semana, amor. Eita. Para quem comprava 5 quilos de charque, eu estava comprando 2 caixas de 30 quilos. Toscana eram 20 quilos. Eu comecei a fazer para vegano e vegetariano. Shiitake, shimeshi. Você não tem noção. Abriu A porteira. e ainda veio com Covid. Fechou o Covid. Não tem restaurante. Ninguém sabia o que era delivery. Um brinde aos empreendedores. iFood, pau. E iFood? Eu ia dividir com iFood? Nesse momento, o iFood não era. Eu tinha que fazer em espécie. O iFood só ia certo, pagar. Aí eu comprei computador, impressora, porque tudo era no zapzinho do Xiaomi, do Xia, lá. Então, assim, telefone, computador. 200 pedidos no WhatsApp. Ai, que doideira. E eu fazia o atendimento, ainda hoje por bloco de horas. Você quer comer que horas? 11, de 11 às 12, 12 às 13, 13 às 14. O que tinha de gente que gostava e que não gostava, e dos que não entendia e que aceitava, que até hoje é assim, mas o que é que aconteceu? Outros amigos que não tinham, começamos a chamava eles, venham de máscara que a gente faz, eu ensino. E aí a gente começou a fazer. Você criou uma escola. Posso dizer a você que eu não pensava sobre isso, porque para mim era natural, sabe? Para mim era muito natural. Roberta, da Casa do Mangue, ela ia lá para casa assim, amiga, eu não sei como é que eu vou fazer. Você vai fazer. Bora. E aí a gente começou. Do bolo, do docinho, da sobremesa, dos serviços. Jane do pastel, da Jane chegava lá em casa, Dali, como é que eu faço? Gilson do Carro de Bois, Dani Pestana, trabalhava com Gilson. Dali, como é que a gente faz isso? Você vai fazer dessa forma? Então, a gente conversava por telefone e as coisas foram se abrindo. Maurício, Mau e Thales, eles prestavam serviço para o Latávola. Dali, como é que a gente faz lá, Dali? Aí eu disse, velho, tem que ter discernimento, não dá para ser como é. Mas o valor vai estar pela necessidade, o cliente paga.
desde que seja oferecido. E eles não sabiam como fazer. Eu já sabia que eu não queria trabalhar, nunca quis, com quem tinha, nem com alumínio. Porque eu tinha aquela questão da sustentabilidade, como ainda hoje tenho e como eu procuro. Mas no Brasil é muito difícil a gente ter acesso a materiais como esse. E eu comecei a olhar e comecei a me capacitar e comecei a ver, mas isso Isso foi ainda... que ano 2019. 2000, Agora, só que aí você já tá em 2020. 2020. 2020. 2020, a gente... Dinheiro. Fazer caixa. Fazer caixa, comprar produto. Eu cozinhava em um fogão de 4 bocas. Aí eu fui para um de 6. Aí eu cheguei da Globo. Sônia Lima estava fechando. Ela era minha cliente, a filha dela. E ela disse assim, Dália, eu tenho aqui um fogão para você. Você me paga como você puder. Comprei o fogão. Eu disse, saí de um Fusquinha que precisava ser empurrado, agora eu estou com uma Ferrari. Não sei dirigir ainda. Então, por favor, não briguem comigo. Sim. Sabe? Então, eu comecei a filmar, eu comecei a mostrar. Os bastidores. Os bastidores. Storytelling. Tudo. E aí as mulheres começaram. E os homens que assistiam, quero comer a comida dessa mulher. Aí, gente que estava no exterior, que não vinha visitar a família, mas que era meu cliente, que estava morando fora, começou a mandar comida para as famílias. E aí tivemos um novo boom. O Pix, a transferência. Eles queriam fazer isso. Link. E aí eu disse, vamos ter que melhorar a questão dos pagamentos. Como é que eu vou fazer isso? Agora eu vou ter que ter uma contadora. Aí agora eu vou ter que ir para o Sebrae. Sabe? Eu comecei a fazer e ter um É caminho. estruturar como negócio mesmo. Só que dentro daquela estrutura como negócio, a espiritualidade, cada casa que eu ia visitar para poder fazer a minha cozinha, eu não me sentia naquela casa. Então, continuava sendo na minha casa, mas eu não tinha mais como atender a demanda. Já não dava mais. Já tinha pedido licença à espiritualidade, a Oxóssi, tirei um pé de mangueira centenário, porque a mangueira ocupava um espaço gigante e tinha dado um bicho que estava comendo em volta da minha casa e caiu. Olha, dos obstáculos naturais, espirituais e financeiros no decorrer disso, eu passei por vários. Vários. Daquele de dizer assim, já surtei, já gritei. Já passei por isso, então se eu já estou aqui, é bola para frente. E foi assim que cheguei, e aí em 2022 eu comecei a receber prêmios. O que é que o povo está fazendo? De repente, os prêmios vinham de culinária, destaque no cenário nacional. Como foi que esse povo me achou? Aí eu fui participar online em Portugal, em Porto. Fui convidada para participar no Canadá. Fui convidada para participar no Amazonas. Aí passou a pandemia, propriamente dita, do caótico. Os convites permaneceram, só que eu não encontrava um lugar para ficar com arrumadíssimo. Porque a casa que eu tinha visto e a casa que eu desejava veio no dia 29 de setembro de 2024. Madrugada de São Miguel Arcanjo. Eu, ano passado, pedi exoneração, desligamento total do vínculo. Fiz a vila por 2 anos, né? Então eu disse assim, gente... A Vila Forró. A Vila do Forró. Primeiro ano eu fui convidada. No segundo ano eu entrei pelo processo
licitação, edital, obedecer tudo. E todo mundo, assim, foram muitas pessoas no decorrer desses 8 anos que me propuseram ser sócio, sócio investidor, dá-lhe você uma potência, dá-lhe isso, dá-lhe aquilo. E aí eu, com meu pé no chão, velho, eu comecei com R$ 80. Tudo tá aqui dentro. O sabor, a criatividade vem daqui. Eu vou fazer um sócio agora para quê? No quê? Por que você quer ser meu sócio? Cada pessoa que vinha para me falar que queria ser meu sócio, não entrava para mim. Não tinha um link. O chakra do umbigo não ligava ao chakra do umbigo dele ou dela. Como até hoje. Eu não Não é tive. só grana, né? Não, não é. E aí, quando foi o ano passado, depois da experiência que eu tive com a Vila do Até Forró, então estava tudo na sua casa. tudo, tudo. Peraí. Vamos lá. Cardinho Sá. Até setembro de 2024, estava tudo na sua casa. Até dezembro de 2024. Certo. Isso é um volume de quantos pedidos mês? Se eu disser a você hoje que eu sei os pedidos mês exatos, porque de setembro para cá tá um vucu-vucu na minha vida, meu filho. Não, chuta aí Eventos. aproximado, porque eu quero entender o tamanho. Veja, Uma pessoa começou a empreender com R$ 80, vendendo arrumadinho. Hoje é um business de um volume de quantos pedidos mês? eu já tenho que sair do MEI. Eu já ultrapassei, minha contadora falou Tem que ir pro comigo. simples. Então, vamos dizer que Dá uns ela estava 1.000 comigo. pedidos mês? Ela estava comigo domingo. Domingo eu fiz comida para um evento para 400 pessoas, 2 camarins. Foi para equivalente 1.200 comidinhas, fim de food. Fora os pedidos que eu fiz para casa e um evento que a gente estava fazendo, uma feijoada de aniversário para 250 pessoas. Então, a minha cozinha hoje tem uma expansão de pedido, uma expansão de pedido para atendimento de 1.000 pessoas no final de semana. 1.000 pessoas no final de semana. Se você disser assim, Dália, eu quero fazer um evento sábado para 500 pessoas, eu vou ter. Para 500 pessoas no domingo, eu vou ter. E se eu não tiver evento, eu vou vender equivalente a isso, vou vender. Só Seja, que eu sou a própria Dali, é o que o meu marido, até hoje, ele não consegue entender, que a minha loucura é que eu sou a minha investidora. Então, o meu trabalho, eu não tenho sócio, eu não tenho uma renda extra. O meu salário, ele é totalmente voltado para investir. Eu trabalho para um público que gosta do bom e do melhor e que é exigente. E tá comendo arrumadinho. E tá comendo. Eu posso... A receita é herança do seu pai e de sua mãe? Eu vou falar para você assim, Ou é herança... evolução? Eu sou a neta e a filha metida besta. Então, eu não ofereço... Eu ofereço a história dos meus pais, sem precisar falar sobre eles para não confundir o público. Hoje eu trabalho para os filhos, netos, dos que foram clientes do meu pai e de minha mãe. Eu me honro em dizer que hoje eu tenho um network e faço disso uma válvula tanto para quem vende o picolé, o açaí do Santa Maria. Recebi recentemente um convite para ir falar para as empreendedoras da feira do Santa Maria. Como também eu vou para fazer um network e falar sobre o arrumadíssimo nos verticais, nos prédios
no café da tarde com as mulheres que têm interesse de mandar as pessoas que trabalham com ela para cozinhar. Como fazer comida para também elas receberem as amigas, Que foda. sabe? Então, Você criou uma escola sem sentido. sem sentir. Mas que agora, com Maurício, a gente estava conversando sexta-feira, e Mal, ele disse assim para mim, Dali, hoje você é uma marca. Dali é uma marca. O Arrumadíssimo é eventos. Então, essas conversas que eu tenho são com amigos, que são amigos que ainda hoje, Thales desce aqui. Quando ele desce, produção, eu faço vegano para ele e para Kátia, sabe? Eu tenho que estar sempre... Agora eu vou lançar um novo prato. Prato de sonho. A minha cozinha é de ancestralidade. Você olha para mim, uma mulher branca que tem o preconceito, eu sofro preconceito, porque quem vem trabalhar comigo, geralmente, está acostumado em dizer assim, mas ela com essa cara de rica, é ela que faz. Se eu, a rabada, a buchada, o sarapatel. Agora, o meu último sonho, o meu último prato é o cozidão da Dali. Ele é feito com uma erva, com uma planta, panko, que é no mato. Qualquer calçada ela dá. Mas eu não sabia. Eu sonhei, eu digo que meus tambores tocam, e eu sonho que é uma comida de senzala. Só que a comida de senzala feita, que antes era comida pelos escravos e agora está na mesa dos brancos. E aí, esse cozido, eu procurava sair mandando mensagem para umas amigas minhas. Claudinha, você conhece essa planta? Lely, você conhece essa planta? E ninguém... Tchum. Aí eu tenho uma árvore imperial na lateral da minha casa, e eu conversando com ela, com a xícara, meus gatos, e o jardineiro vinha e eu olhei assim. Quando eu olhei, vi a planta. Era a planta na minha casa. E é um cozido incrível, que dá um Você tá lançando sabor. agora. Eu já lancei. Então, agora o outro prato é que história do vem. Então, cacete. é isso. Minha amiga, é só. Estamos batendo aí 1h15, mais ou menos, né? Do episódio. 1h20 do episódio. Antes de fazer minha última pergunta, eu queria te agradecer, Dálio, pela inspiração. Eu sou fã demais de gente de verdade. Eu acho que virou até um clichê, né, Ricardinho? Eu não gosto de gente morna. Não gosto de gente cinza. Gosto de gente que ou é preto ou é branco. Eu gosto de gente que eu seja quente ou seja frio. E eu sou fã de gente autêntica. E pra mim, gente de verdade tem que ser gente autêntica. Assim como você, eu também acredito demais na força, não com sua força religiosa e seu conhecimento, mas eu acredito demais no poder do universo, que o universo não conecta as pessoas por acaso, que as coisas acontecem por um motivo e acontece por um propósito. Eu tô passando por um momento da minha vida de muita transformação. E nos últimos 2 anos eu passei por meus últimos 2 anos foi uma fase, um período que por uns momentos eu me desconectei de quem eu era e comecei a duvidar de quem eu era. E os últimos 4 meses, 6 meses, mais ou menos, eles chegaram na minha vida como uma avalanche de resgate.
como se tivesse alguém lá em cima, que com certeza é Deus, mas com certeza absoluta é meu pai, dizendo: campeão, não esqueça de quem você é, não. Não esqueça de quem você é, não. E no mundo onde as pessoas. Eu vejo tanta gente desencontrada, né? Tanta gente, não vou dizer perdida, mas tanta gente desencontrada de quem ela é. É inspirador demais conversar com uma pessoa que tem a coragem de bater no peito e dizer: eu sou assim e eu tenho tesão por isso e eu tenho amor por isso. Eu acho que essa é a grande lição que você trouxe no episódio de hoje. O episódio de hoje não é sobre empreendedorismo, não é sobre arrumadinho, não é sobre paçoca, não é sobre o carro que foi vendido, não é sobre os R$ 80, não é sobre Ana Maria Braga, não é sobre Rede Globo, não é nada sobre nada, não é sobre o Xiaomi, não é nada sobre isso. Eu acho que o episódio de hoje é uma lição sobre, né, Cadinho? É uma lição sobre autoconhecimento. E se aceitar de maneira apaixonada sobre isso. A paixão que você exala, minha amiga, é contagiante. Obrigado por vários momentos durante o episódio me fazer encher o olho de lágrima. Oh. Por conta da energia. O mundo precisa de gente com energia, de gente com verdade, de gente com autenticidade. Tem muita gente querendo ser igual a alguém. E por isso, minha amiga, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Que espetáculo. Obrigada, digo eu. Foguete Serra é um presente para quem escuta, né, Ricardinho? Para quem assiste, mas principalmente para nós dois. O que a gente aprende a cada episódio que a gente grava é um absurdo. É um absurdo. É uma construção de repertório, uma construção de background e uma construção de conhecimento para nós dois, né, Ricardinho? Gigantesca, gigantesca. Não sei nem como te agradecer a disponibilidade de tempo, a energia, a verdade, a entrega, a sinceridade, a abertura. Tenho certeza que esse episódio vai inspirar muita, muita gente, mas que inspire principalmente as mulheres empreendedoras, donas de casa, né? Mães, que inspirem essas mulheres e cada vez mais essa bandeira do empreendedorismo da educação seja levantada como força motriz transformadora desse mundo que a gente vive. Obrigado, minha amiga. Obrigado demais. Eu que agradeço. É como eu disse quando eu cheguei nos bastidores, eu já sentei muitas vezes em palestras suas. A última que eu sentei foi o ano passado, no Reload, pelo Sebrae. E eu vi você falar. Tem muita gente que sai daqui e vai fazer imersão em São Paulo, Curitiba. Continue fazendo isso que você faz, porque é recíproco. Você não sabe onde você alcança. O que você faz é um serviço além de ser um foguete sem ré. Você é um planeta inteiro. O foguete ele vai para um planeta. Você está ali em todos eles. Porque você alcança pessoas e situações de pessoas que precisam se sentir motivadas também. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar de ouvir, em alguns momentos assim, mas eu nunca tinha ouvido esse termo, isso eu faço. Não é fácil para a gente, principalmente porque ser mulher e empreender com a cozinha é território de empresário, dono da cozinha. E eu sou a mulher dona da minha cozinha, dona do meu trabalho e coloco para muitos que dividem comigo espaços que eu não estou para estar ali para receber ordem.
estamos para juntos somar. E quando vocês não me virem em nenhum lugar, tenha certeza que é porque eu não concordo e não dou plateia. Eu passei 8 anos cozinhando em cima de cavalete, uma divisória. E as meninas que trabalham comigo sabem disso. As pessoas que passam por mim. Então, hoje eu estou com um espaço onde eu tenho condições e vou fazer. O meu próximo passo é o fogão a lenha para ensinar as meninas vulneráveis, pretas, a cozinhar. E aí eu te digo, você vai lá. Por que, Dali? Pretas? Nós vivemos em um país muito preconceituoso, em um país cheio de normas e regras, e que pouco se valoriza o ser. Branco continua sendo branco e preto continua sendo preto. E como você, eu também não gosto de gente morna. E hoje eu quero cozinhar para que essas meninas não saiam, porque a grande maioria que ainda continua saindo e passando por abusos, são essas meninas que saem dos interiores, que estão sendo abusadas, que vão para a cidade grande para cozinhar, para fazer as coisas, porque não são valorizadas aqui. Então, quando alguém ligar para mim e dizer assim, Dali, você sabe alguém? Sei. Não é uma escola de culinária, um instituto de gastronomia. É um lugar onde as pessoas vão aprender a comer e a fazer a sua história e manter, porque a gente está se apagando das histórias. Então, obrigada por a gente hoje ter construído uma história. Muito obrigada. Tamo junto, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigada, viu? Achei. Cardinho! Presentaço, né, meu irmão? Aproveitando o ensejo, quantas estrelas você dá pra esse episódio? Sei lá, velho. Eita. Essa mínima ideia. Vamos encher uma cozinha que atende 2 pessoas. Turma! Sou Bruno Oliveira. Esse é o Foguete Sem Rec, episódio incrível. Espero que você tenha gostado, assim como todos nós. Espero que você tenha curtido. Espero que você tenha aprendido. Espero que você tenha se inspirado. Não esquece de compartilhar, seguir a gente, né, Ricardinho? Isso Isso ajuda aí. demais a nós, produtores de conteúdo. É isso. Valeu, obrigado, fui.